Iniciando. Bom, é isso. Bom dia, bom dia. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom, sejam bem-vindos ao nosso canal Na Contramão. Eu sou o Rafael Castelli, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Então, é isso, bom dia. Uma excelente segunda-feira para nós, né? Vamos começar o nosso dia. Hoje teremos uma participação especial aqui. Luciana da Omni Investments vai estar aqui com a gente hoje, falando sobre o panorama mundial. Primeiro, vamos começar com um versículo sem mais delongas, Atos 20, versículo 29. Eu sei que, logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Amém? Então vamos lá, pessoal, vamos ficar muito esperto aí, começar a nossa segunda-feira. Eu vou trazer aqui para a nossa companhia a Luciana. Bom dia, Luciana. Bom dia, Rafael. E aí, bom dia como é que você tá? Que tá assistindo. Tudo bem aí? Muito obrigada. Tá tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Você tá em Portugal, né? O convite. Tô em Portugal, tô no Porto. Certo. A Luciana é nossa correspondente lá em Portugal. Ela é da Omni Investments e ela vai falar um pouquinho para nós sobre o trabalho dela. Fala para nós, Luciana, como que vocês trabalham aí, qual que é o seu trabalho, qual que é a sua empresa. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? É muito bacana estar aqui participando. Eu sou gestora de negócios internacionais da Omni Master Investments. É uma empresa portuguesa, está sediada nos Açores, mas tem também escritório em Lisboa. E nós trabalhamos com desenvolvimento de negócios, né? Certo. Então, projetos e, enfim. Entendi. Legal, legal. E aí você veio trazer para nós hoje um panorama geral sobre como que andam os negócios no mundo, certo? Na realidade eu preparei aí uma pipeline, né, que é uma apresentação através de gráficos e dados, né, do que aconteceu nos negócios na última quinzena de maio. Certo. Então a gente fez aí uma análise em cima de alguns dados que a gente tem acesso aqui, né, para poder ajudar aí o pessoal, né, os empresários, os empreendedores, a projetar os seus próprios negócios de acordo com as tendências, né, do mercado. Certo. E assim, Luciana, até antes da gente começar a sua análise, o que você tem achado aí do panorama na Europa? O que você está vendo de negócio na Europa? Tá caótico? Tá esperançoso? Como é que você está vendo isso aí? Na realidade, assim, a gente não tem muito como falar sobre o futuro, né? Mas a gente tem mesmo como fazer uma análise do que está acontecendo, que é isso que a gente está trazendo aí, né? Através de dados mesmo. Mas o principal que a gente tem visto é que as empresas estão mesmo fechando, né? Mais fechando do que iniciando novos negócios. E a recuperação vai ser realmente muito, muito lenta. Então, certo. O panorama mudou bastante, a gente vai acompanhar aí pelos gráficos, né, quais são as tendências, né, que as empresas estão adotando, mas, enfim, as expectativas não são muito boas para um curto prazo. Entendi. Então, vamos lá. O que você trouxe para nós aqui? Podemos passar para o próximo slide aqui? Pode. Aí inicialmente, né, eu gostaria até de explicar para o pessoal, porque vai ficar mais fácil, quando eu falar em regiões, a gente divide o mundo aí, né, na realidade são siglas que o pessoal usa para dividir o globo, né, dividir os países do mundo em blocos. E essas são as divisões e os agrupamentos que a gente faz para falar de negócios. Certo. Né? Então, aí a gente tem essas regiões todas divididas, como está aí no mapa, né? Então, a gente vai ver que pega aí um bloco Estados Unidos, Canadá e México, né? Outro pega a América Latina, outro vai pegar a Europa, a África, né? E uma parte aí da Ásia. E o restante vai pegar o Pacífico, né? A Ásia e o Pacífico, incluindo aí a Nova Zelândia e a Austrália e tudo mais. Que seria esse mapeamento aqui, né? Que seria esse mapa que eu coloquei aí, né? Eu coloquei as siglas inicialmente com os países que estão
inseridos, né, nesses blocos, e depois para a gente ter um panorama do mundo, né, como que ele está dividido nessas áreas comerciais. Certo. Então, quando a gente fala de regiões aí, a gente está falando dessas regiões, né, do tráfico de comércio internacional entre elas, né? Certo. Tá, então vamos lá. Posso passar aqui? Pode. Então, esse primeiro slide que eu coloquei aí, esse gráfico que a gente está vendo aí, ele fala justamente dessa criação de novos negócios, né? É um gráfico mais geral, depois a gente vai ver em detalhes aí, mas a gente vê nitidamente que até fevereiro vinha normal, né? Empresas abrindo, mais do que fechando, né? Então, depois o que a gente observa aí? Justo quando começou essa pandemia, o gráfico vai abaixo de uma forma assustadora, né? Certo. Então, a gente vai ver aí que essas linhas, né? Essas linhas do gráfico, elas estão todas abaixo do que era em fevereiro, né? Do que vinha sendo. Sim. E, na realidade, está havendo uma pequena recuperação, que a gente vê aí nesse último bloquinho aí do gráfico, né? Mas, mesmo assim, ela é muito pequena. Está tendo essa tendência positiva, né? De reabertura, mas eu creio que o que está aparecendo aí, justamente, são as reaberturas parciais, mas não de novos negócios, né? De novas empresas. Talvez a retomada de contratos, né? De alguns contratos. Isso é o que a gente tem visto, na realidade, mais na prática, né? Certo. Acontecer aqui. Então, a gente tem aqui, eu até anotei aqui, o volume de novos negócios criados no globo, tá? Isso é a nível mundial. Ele aumentou 6%. Né? 6%? Mas mesmo 6%. Só que mesmo assim, ele ainda está 12% abaixo dos níveis antes do Covid. Né? E então, só para a gente entender, esses menos 30% aqui seria o quê? É a diferença entre negócios abertos com negócios fechados no período? Isso aqui são negócios realmente abertos, novos negócios. Então, o que a gente observou aqui? Que no globo todo, né, que no globo todo, no mundo todo, aumentou 6%. Isso aqui é muito pouco. Por quê? Porque, embora ele ainda esteja 12% abaixo dos níveis pré-Covid, quando a gente compara ele com o mesmo período anterior, ele está 30% abaixo. Então, assim, a quebra foi muito, muito grande. Entendi. Né? Isso aqui é imensurável, isso aqui. A quebra então, isso aqui em comparação com o mesmo período do ano passado. Sim. Teve uma diminuição de 30%. Do Covid, 30% abaixo, né? Entendi. Então, assim, é muita coisa mesmo. Né? Isso abrangendo o mundo inteiro. Isso seria o mundo inteiro. Aí eu tô falando, esse gráfico ele está falando do mundo como um todo, né? Um panorama geral. Entendi. Depois a gente vai ver aí nos próximos gráficos como que foi o comportamento disso em outras esferas, né? Para você ver que aonde que está tendo mais quebra, e é o que eu vou falar aqui na sequência. É interessante marcar também um ponto, né, Luciana, que assim, por exemplo, você teve uma queda brusca no volume de negócios. Depois você tem uma retomada, né, uma retração fraca, antes de uma nova queda, porque assim, os negócios todos não vão parar de uma hora para outra. Então você tem assim, réplicas, né? É como se fosse, todo terremoto, inclusive, ele tem réplicas, né? Primeiro você tem uma onda, depois você tem outra onda, né? Então nunca vem de uma vez só. Às vezes essas... O que a gente vai ver aí, Rafael, nesses próximos gráficos aí, como a gente aqui está vendo essa situação, né? É que essa pequena retomada, ela está sendo, na realidade, meio que uma tentativa desesperada de sobrevivência. Né? Então, dessas poucas empresas ainda continuarem no mercado. Mas eu não sei se isso vai se manter. Né? É porque hoje o que ainda está se tendo muito são ajudas por parte dos governos aos mercados, né? Socorro por parte dos bancos, das empresas, né?
Mas mesmo assim, é isso que a gente vai ver também aí nos próximos gráficos, essas ajudas, esses subsídios, né, esses auxílios, eles não chegam para as pequenas empresas. Uhum. E as pequenas empresas são as que realmente seguram a linha de produtividade. Sim. Né? Sim. Então, o que acontece? Essas empresas todas morrendo, que é o que a gente vai ver aí, né? Uhum. Essa quebra acontecendo principalmente nas pequenas e médias empresas, é preocupante realmente, sabe? Uhum. É muito preocupante. Sim. Realmente preocupante. Tá. Podemos passar para o próximo? Podemos. Tá. Então, aí nesse slide aí, o que a gente observa? Uhum. São realmente o que a gente está falando, né? Os negócios criados. Uhum. Então, eu separei aí, no primeiro slidezinho, ele fala sobre as empresas comerciais, certo. Né? O segundo está falando sobre as indústrias, uhum. E o terceiro está falando sobre as regiões. Uhum. Então, você vê que o negócio foi geral, não teve assim, que foi mais aqui, foi mais ali. Todos os setores foram atingidos. Todos os setores foram atingidos e assim, a nível global. Uhum. Né? Às vezes um pouco mais numa região do que em outra, né? Uhum. Às vezes um pouco mais nas indústrias de médio porte, pequeno porte, uhum. Mas foi geral. E isso independente do isolamento ou não, né? Porque a Suécia, por exemplo, ela manteve a abertura do mercado e mesmo assim houve um declínio forte do PIB e do PIB projetado também, né? É porque é isso que a gente vê aqui, né? Todas as relações, elas são internacionais, né? Elas são globais hoje, uhum. Né? Então, mesmo que um país internamente ele consiga ali conter alguma coisa, ele tem relacionamento com outros países, né? Existe uma balança comercial aí de compra e venda de insumos, né? Uhum. Que realmente ela para, né? Ela parou. Sim. Então foi um período muito longo, né? Parece que não, mas foi um período muito longo aí. Uhum. Podemos ir para o próximo? Podemos sim. No próximo aqui, o que a gente vai ver? Uhum. A gente vai ver os negócios fechados, né? Certo. Então, aqui a gente está falando também das empresas comerciais no primeiro slide, uhum. Das indústrias no segundo e das regiões no terceiro. Uhum. Então, a gente vê nitidamente, né, no início da pandemia, o gráfico ele vai lá embaixo, né? Uhum. Depois ele vem, parece que recuperando, mas não é isso que a gente entende. A gente entende que fechou aquele monte ali, uhum. E depois foi fechando menos, mas continua essa linha aqui bem abaixo, uhum. Né, da linha que estava em fevereiro. E pelo que dá para ver, que tá um pouco pequena a imagem aqui, mas estaria na casa dos menos 20%. Sim. Essa pesquisa aqui, ela foi feita com mais de 70 mil empresas, uhum. Que divulgam os seus dados, né, nesse ambiente que a gente faz as pesquisas, que é um ambiente online. Certo. E então são mais de 70 mil empresas no mundo inteiro. Uhum. Né? Então, bom dia, Galo na bagagem, bom dia. Uhum. Por isso que a gente consegue ter essa visão, essa macro visão aqui, né? Entendi. Certo. Podemos ir para o próximo? Podemos sim. Vamos embora. No próximo aqui, a gente colocou um dado bem interessante aqui, que é o crescimento de contatos feitos. Uhum. O que é isso aqui? Normalmente, as empresas vinham fazendo contatos, né? Você vê que até antes da pandemia a coisa era mais ou menos normal. Uhum. Eles continuaram a prospectar clientes aqui da forma tradicional. Uhum. Né, que é aquela prospecção pelo telefone, tentar achar o cliente, tentar procurar o cliente, né? Sim. Então você vê aqui, as empresas comerciais ainda tentaram isso, né? Então você vê que tem aqui uma ascendênciazinha no gráfico, uhum. Tentando prospectar cliente. Uhum. As indústrias já não tanto, né? Porque Sim. A forma também de trabalhar é um pouco diferente. Sim. E você vê claramente que nas regiões isso aqui nem aconteceu. Uhum. Né? Então, o volume de prospecção de negócios, de novos negócios, né, de novos clientes a nível mundial, uhum. Ele praticamente foi também aqui para baixo da linha e não tem retomada nesse sentido.
É porque eu acho que cabe uma observação aí, Luciano, o seguinte: as indústrias, elas são um setor um pouco mais inelástico, né? À medida que os contratos, eles são contratos de longo prazo. Então, quando você tem contratos encerrados por parte de indústrias, né, é um dado muito mais significativo e muito mais preocupante do que quando uma empresa, né, conclui um negócio ou fecha um negócio, né, encerra uma atividade. Porque as indústrias, elas têm geralmente contratos de 5 a 10, 20 anos, né? Então, quando uma empresa dessas encerra suas atividades, é muito mais sério do que, às vezes, um contrato de 1 ano de uma empresa comercial, né? E aqui, assim, é um dado interessante esse que você colocou, mas mais do que só dados, né, que aqui a gente está apresentando uma pipeline, mas mais do que só dados é você ver que existem aqui pessoas, né? Então, eu conversei com empresas, com pequenos e médios empresários aqui durante esse período. O pessoal está mesmo demitindo, quem não está colocando os funcionários em teletrabalho, ou aproveitando algum subsídio do governo, estão demitindo, estão fechando. Muitas pequenas e médias empresas, você já consegue ver na rua que aquele estabelecimento, até a placa já foi tirada, né, que já não tem nada lá dentro mais, pelas vitrines você consegue ver que a loja está vazia. Sim. Né? A nível de empresas, né, eu conversei com alguns industriais também, empresas sólidas, né? Eu até conversei com uma empresa que a gente fez uma análise nela. No final do ano passado, ela foi avaliada em 14 milhões de euros. Então, uma empresa bem sólida, né? E ela não aguenta mais do que 4 meses fechado. Sim, né? Sim. Então, isso aqui são pessoas, né? São empresas, são vidas, são famílias, né? É gente que está aqui dentro desses gráficos, né? Sim, sim. E muitos contratos, por exemplo, as pessoas não conseguem cumprir. Então, os pequenos e médios empresários não conseguem pagar o fornecedor. Né? Esse industrial que tem recebíveis, ele tem recebíveis até certo ponto, mas como o outro não vende, também não consegue pagar. Então, é uma reação em cadeia, né? Sim, sim. E como a retomada não só da economia, mas também da confiança da população, da sociedade como um todo, em voltar a consumir, né? Então, a expectativa de retomada da economia hoje, ela ainda está totalmente incerta, né? Quando você fala em se você quiser passar o próximo slide, eu até te respondo nele, porque acho que vai dar para as pessoas entenderem melhor. Vamos lá. O que acontece? Respondendo essa sua pergunta aí, eu vou te falar que os negócios vão mudar de ambiente. Né? Então, o que a gente está vendo aqui nesse outro slide? A quantidade de e-mails enviados por empresas comerciais no primeiro quadrinho, nas indústrias no segundo, e por regiões do mundo no terceiro. Então, isso aqui a gente observa nitidamente para onde estão indo os negócios. Né? Certo. Você vê que até fevereiro, aqui, ó, se você acompanhar essa linha, em todos os gráficos até fevereiro, ele tinha um tráfego bem pequeno. E depois da pandemia, o negócio explodiu para cima aqui, ó. Sim. Tanto nas pequenas e médias empresas, como na indústria, como nas regiões do globo. Sim. Né? Então, a quantidade de e-mails enviados, isso daqui foi uma coisa astronômica. Sim, né? Sim. É que toda hora você está falando no globo. Só vou dar um spoiler, a Terra é plana, mas tudo bem. Então, gente fala, a gente sabe, né? Mas isso aí fica para depois, mas tudo bem. Fala no mundo. É que quando eu falo globo aqui, no sentido de ser global, né? De ser globalizado. Sim. Entendi. Não de ser redondo. Entendi. Não, tranquilo. Não, porque senão daqui a pouco vão querer internar nós.
Mas tudo bom. Apesar de que aqui tem um mundo redondo aqui, mas aqui não, a gente não tem imagem diferente disso, né? Então vai assim. Entendi. Não, mas que daqui a pouco vão querer me internar também. Mas tudo bem. Não vai nada. Vamos embora, vamos em frente. Mas aqui, só comentando aqui também essa migração aqui, né? O que se nota é uma migração muito rápida, né? Em questão das coisas físicas para os meios digitais, né? É que assim, o que acontece? Na realidade, isso daí você vê que já existia um certo tráfego, né? Sim. Aqui sim. Na internet, antes aí desse pico, né? Mas então, algumas empresas elas já estavam estruturadas para o ambiente online. Uhum. O que elas fizeram foi intensificar, né, a forma delas de trabalho. Sim. E prosseguir o que estava fazendo, só que de uma forma mais intensa. Uhum. Em contrapartida também, quem teve a visão de que isso daqui ia mudar para o ambiente online ou não ia ter outro jeito de trabalhar, tentou migrar rapidamente para cá. Uhum. Né? Então, quem teve essa visão e realmente veio para esse ambiente com um pouco de antecedência ou imediatamente logo após o início da pandemia, uhum. Intensificou muito mais os seus negócios na rede, né? É o que a gente vai ver até no próximo slide. Vamos lá. Né? Olha aí para você ver que interessante, olha. Eu coloquei até aqui os gastos com anúncios por empresas comerciais e por indústrias. Isso aqui é gasto com publicidade normal, uhum. Aquele gasto que existia antigamente. Uhum. Então, assim, ele acabou, né? Você vê que hoje a comunicação e o marketing, uhum. Ele não está mais no mundo físico, né? As pessoas deixaram de investir aqui, não tem investimento, principalmente pelas pequenas e médias empresas, nenhum, né? Uhum. Então, isso aqui a gente vê bem, né? As grandes empresas, as grandes indústrias ainda investem um pouquinho, mas não tanto. Mas como já estão buscando outras alternativas aqui, uhum. Né? Então isso aqui é uma tendência que a gente está vendo aí. Uhum. Quem tiver com plano de marketing para mundo físico, campanhas fora, né, out que a gente fala, repensa, porque não é para aí que o cliente está buscando informação. Né, ou buscando o consumo dele. Depois a gente colocou aqui outros 3 slides, né, uhum. Que são o tráfego feito por website. Certo. Então isso aqui também está gritante, né, uhum. Aonde que está o cliente. Né? Então isso aqui é importantíssimo a gente passar hoje para os empresários e para os empreendedores, uhum. Né? Porque pensar um novo negócio ou pensar o seu próprio negócio dentro desse novo panorama que a gente está vivendo, uhum. Fora da internet, já começar morto, entendeu? Porque não existe. Sim. Então você vê aqui, ó, no primeiro gráfico, empresas comerciais, indústrias e regiões, uhum. Todo o tráfego de website aqui, ele é gigante. Sim, né? Sim. Então as empresas mudaram mesmo para ir. Só para você ter uma ideia aqui, ó, só para falar aqui um pouquinho desse aumento de negócio e tudo, uhum. Tá realmente nítido, né? Para onde que foi, uhum. né? Sim. Entendi. Acho que também ficou na compreensão de todo mundo que está nos acompanhando hoje. Mas assim, o que eu vejo, Luciana, é um cenário muito preocupante a médio e longo prazo, principalmente entre agora até o final do ano e 2021. Porque, assim, pelo que eu estou vendo, a leitura que eu estou fazendo até agora, é de que a gente ainda está entrando no turbilhão, né? Nós estamos aí numa quarentena desde março, então você pegar março, abril e maio, né? Então nós estamos finalizando o 3º mês de quarentena, sem perspectiva de reabertura, retomada muito menos, né? Então assim, quando se retomar, né? A gente vai começar a tentar medir os estragos, né? Igual, por exemplo, aqui no Brasil,
a gente vai ter a divulgação do PIB do primeiro trimestre agora sexta-feira. Então, assim, nós estamos quase finalizando o segundo trimestre do ano e não temos os dados do primeiro trimestre. Aí na Europa a gente já sabe que foi péssimo, né? Mas então, aqui... eles até divulgaram ontem, fizeram alguns comentários e tudo, mas assim, a gente está lidando com uma situação e um panorama que a gente nunca viveu antes. Sim, né? sim. Então a palavra incerteza, eu acho que ela norteia aí muita coisa disso que a gente fala e tudo, né? Sim. Então eu deixei aqui até umas dicas para a gente passar para o pessoal que está aí nos vendo, né? Principalmente os pequenos e médios empreendedores. Só para ilustrar, né? Tem um restaurante aqui que entrega takeaway, que aí o pessoal fala que é o delivery, né? Aqui em Portugal é takeaway. Eles entregam esse takeaway, mas por quê? Eles eram um restaurante muito frequentado, você quase não conseguia entrar lá dentro. E eles começaram agora a entregar a comida porque ninguém mais vai no restaurante, né? Então eles vieram aqui e eu perguntei para eles, eu falei, olha, você teve o quê? Uma quebra do quê? De uns 70% no restaurante? Ele falou assim, olha, perto disso. Então, assim, é um restaurante pequeno, é familiar, como a maioria das empresas portuguesas são, 95% das empresas aqui são pequenas e médias empresas, com estrutura familiar. Então, isso é muito preocupante, porque está realmente desesperador. Sim. Então, a gente viu essa migração para um ambiente online, eu vejo como um desespero mesmo. Então, são pessoas que vão conseguir de repente se estruturar bem nesse ambiente, trabalhar bem, outras não. Então, assim, o que eu posso falar é para as pessoas assim, repensarem muito as estratégias de comunicação e marketing. Né? O cliente ele está muito mais pessoal agora do que jamais foi. Então, uma palavra que eu bato bastante com o pessoal aqui é a empatia. Você precisa criar uma empatia com esse cliente para que ele venha comprar de você e recomprar. Né? Então, isso é uma coisa complicada de se fazer através de um ambiente digital. Né? Então, as empresas precisam realmente parar e usar esse tempo para pensar suas estratégias, né? De comunicação e marketing, principalmente. Até antes do produto, do que está oferecendo. Sim. Né, para ver onde que está o cliente dele e tentar cativar esse cliente. Sim. A leitura que eu faço num médio e longo prazo, Luciana, é assim, realmente uma aquisição, né, por parte das grandes empresas às pequenas empresas, né? Isso aí, esse é o cenário que eu mais consigo contemplar hoje, tá? Por quê? Você mesmo diz que os pequenos empreendedores têm uma dificuldade muito grande de conseguir crédito, né? Inclusive eu falei aqui no programa na semana passada que 86% das empresas que estão buscando crédito não estão conseguindo. Obviamente porque nenhuma empresa quer liberar, nenhum banco, nenhuma agência de crédito quer liberar crédito para uma massa falida. Se eu tenho um empreendedor que ele está devendo ali já 3 meses do faturamento dele e ele vai procurar uma instituição bancária para tentar salvar o empreendimento dele, ou seja, para conseguir capital emprestado só para capital de giro e não para aumento de produção, a financeira já vai barrar na hora. Isso. Mas não é aumento de produção. As garantias que eles pedem são insustentáveis por parte das empresas. Sim, sim. E aí o que isso facilita? A garantia que eles pedem não pedir empréstimo, né? Sim. E aí o que isso facilita? Isso vai facilitar o comprometimento total da empresa, né? O pequeno comerciante ele não vai ver outra solução a não ser vender o seu negócio e o maior concorrente dele vai absorvê-lo
como aconteceu em quase todas as outras crises que a gente teve, né? Inclusive aqui em Londrina, por exemplo, o que eu já estou vendo? Eu já estou vendo postos de gasolina, por exemplo, serem absorvidos, né, por um supermercado, uma rede de supermercados que tem aqui, que ela aposta também na parte de postos de gasolina, postos de combustível, né? Então, assim, o que a gente teve? A gente teve uma redução drástica no preço do combustível, né? Vários comerciantes precisam de um giro alto, né, no combustível para poder ter lucratividade. Uma vez que você reduziu demais a tarifa, você reduziu bruscamente a taxa de lucro deles. Então, vai ter muito posto sendo adquirido aí por grandes redes, né? Principalmente os postos sem bandeira. Esses aí eu creio que estejam com os dias contados. Então, eu vejo assim, cada dia mais nós teremos grandes franquias, comerciantes pequenos. Esquece, essa crise agora que a gente está para passar, ela está para ser, já está sendo a maior de todos os tempos, né? Eu estudei economia, evolução do capitalismo praticamente, né? Igual o Paulo Guedes falou lá no vídeo lá da reunião ministerial, eu estudei todas as crises, eu também. Eu li vários livros de todas as crises, então eu sei, não sei, talvez eu não saiba tanto quanto ele, né? Ou não tanto também pelos lados obscuros, mas eu já estudei tanto as crises quanto ele. E essa é a mais séria pela qual a gente vai passar. Sem sombra de dúvida nenhuma. Uma coisa assim, uma coisa que você falou, estudar, a gente estuda, mas vivenciar um pouco diferente, né? Sim. Então, e assim, agora nós estamos vendo ao vivo como é que é o andamento de uma crise global, né? Pois, e assim, a gente ter assim, ouvido falar, ouvido, né, ou pesquisado, ou estudado, é uma coisa. Sim. Mas a gente vivenciar aquele negócio na pele é outra. Não é né, muito diferente. Não é mole. Né? Então, a gente vai ter, sim, essas fusões. Isso é uma característica até desse próximo panorama que a gente vai viver. Alguma coisa já iniciada, por quê? Porque grandes empresas que estão mais estruturadas, que têm capital e tudo, elas absorvem mesmo as pequenas, e isso é normal. Mas o que a gente vê também é que não vai também ter muita empresa para absorver. Né? Vai absorver aquelas que conseguirem sobreviver mais tempo, mas os pequenos mesmo, os pequenos e médios empresários, eles não aguentam, então eles fecham mesmo. Eu tenho aqui clientes que já me procuraram para tentar vender o negócio deles, negócios estruturados e tudo, mas assim, ele aguenta esperar 15 dias para alguém comprar, entendeu? Sim. Não apareceu ninguém para comprar, ele fecha, porque o prejuízo dele já está enorme, né? Então, o que a gente está vendo realmente é triste, sabe? É lastimável, né? É muito triste de ver. Tá certo. Luciana, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, viu? Na segunda-feira... Oi? Eu que agradeço. Na segunda-feira que vem a gente aguarda você aí novamente com o nosso caderno de empreendedorismo, né? E é isso, pessoal. Se vocês quiserem deixar também alguma questão aí para que a gente possa, né, abordar aí com a Luciana na segunda-feira que vem, ela vai estar de volta aí com a gente, a nossa correspondente lá em Portugal. Beleza? Então, Luciana, é isso. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe aí a sua semana. Para todos. Uma feliz semana, que Deus abençoe a todos. Tá certo, tá certo. Então, continua com a gente aí no programa, semana que vem nós estamos de volta.